dizer que era suposto estar aqui connosco o António Preto para fazer uma introdução à sessão, mas foi apanhado pelo vírus do nosso tempo e, como tal, está em casa a recuperar. Está bem de saúde, mas está proibido de sair de casa. Ainda tentámos fazer uma coisa com o vídeo com ele, mas ele é um bocado avesso a essas coisas. E depois tivemos a sorte da Rita bem estar aqui pelo Norte. Para quem não conhece, a Rita é guionista e está a fazer um doutoramento sobre o papel do guião, da palavra na obra do Manuel Oliveira. Esta sessão, além de fechar este tema deste sexto episódio, também pretendia fechar um ciclo que nós abrimos em outubro passado, o tema da comunidade na obra de Manuel Oliveira, que deu origem a uma exposição que esteve aqui fora entre outubro e janeiro. E foi uma exposição que surgiu de um desafio que nós fizemos à Casa do Cinema de Manuel Oliveira e que utilizou o património que está a cargo deles. Portanto, posto isto, vamos falar-vos um pouco deste filme em particular. Muito curioso agora olharmos, sentarmos depois para um realizador que nós vemos como sendo o realizador, quer se queira, quer não, mais importante da história do nosso cinema e que tem uma obra monumental, mas que aqui, tinha pai uns 55 anos, só tinha feito uma longa, o Aniki Bobó. Portanto, esta foi a sua segunda longa, um homem que supostamente estaria já com perto da velhice, e só 10 anos depois é que ele começou a filmar a um ritmo de uma longa por ano, mais ou menos. Portanto, é aqui que nós encontramos o Manuel Oliveira. E a primeira pergunta é: que homem era este, até pegando naquelas conversas que ele teve com o Paulo Rocha nesta altura? Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui por uma coincidência. Eu estava no Porto a fazer pesquisa sobre o ato de primavera, justamente, e vivo em Lisboa e fui ao Porto agora estes dias. Também jogava de encontrar-me com o António Preto e que vinha cá a Famalicão ver o filme e estar com o António e com o Vítor. E telefonei ao Vítor a dizer: vou ir, mas entretanto já soube que o António está em clausura, e portanto, mas vou na mesma ver o filme. E o Vítor desafiou-me só a trocar aqui umas palavras para falarmos um bocadinho do ato de primavera. Não vou roubar muito o tempo da visualização do filme, mas de facto o Manuel Oliveira teve o Aniki Bobó, estreado em 1942, a primeira longa-metragem dele, e depois, entre os muitos projetos que ele apresentou ao SNIC, ao Secretariado Nacional de Informação, entre eles o Angélica, em 1954, por exemplo, estava o projeto da caça e do ato de primavera, que foram os primeiros filmes a serem subsidiados pelo Fundo Nacional de Cinema, na altura. Ele tinha feito o Pintor e a Cidade e que tinha ganho um prémio internacional, e tinha tido André Bazin a escrever nos cahiers de cinema sobre a reconhecer a obra dele, e isso permitiu finalmente que os júris do secretariado deixassem em silêncio as respostas que não davam aos projetos que ele ia apresentando, e finalmente deram-lhe um apoio para filmar 2 curtas-metragens, uma intitulada A Caça e outra Alto da Paixão, que era baseado era um documentário, uma curta documentário que pretendia filmar um ritual popular que se passava naquela zona da Coralha, em Trás-os-Montes. E as 2 curtas foram sendo filmadas ao mesmo tempo, com condições incríveis de mau tempo, e depois eram as colheitas em que os figurantes e os personagens principais do filme estavam sempre a desaparecer por causa do pão, não é? do ganha-vida deles.
e o projeto vai sendo feito com extrema dificuldade, mas ainda com esta circunstância de estar a saltar entre um e outro projeto, e além disso tinha os sensores em cima a virem a acompanhar a rodagem, a tentarem perceber o que é que estava a ser passado, quais eram as intenções do artista, e a caça, sabemos o que é que aconteceu, foi convidada a alterar o final do filme, teve que refilmar o fim do filme e fazer um final mais feliz, e só em 1974 é que pôde filmar, apresentar a montagem que tinha inicialmente idealizado. E com o Acto de Primavera havia um argumento, não se podia chamar propriamente um argumento, isto é mais a minha área, portanto, que eu estou a investigar, que era baseado num auto da paixão de um Francisco Vaz de Guimarães do século XVII, XVII, desculpem, que seguia esse auto, e que o auto terminava, era suposto ser representado na Sexta-feira Santa, era um auto que terminava com a morte de Jesus Cristo, e Manuel de Oliveira achava que faltava a parte da esperança, da ressurreição, e havia uns versos no final desse auto que remetiam para os horrores da guerra, associavam, havia uma ligação a isso, e ele começou a imaginar aquele final que vocês vão conhecer, em que trabalha imagens documentais da bomba de Hiroshima e de bombas nucleares, e com esse homem, o homem castigado, o homem flagelado, com Cristo nessa representação. Só que isso nunca foi assumido no projeto, por causa dos censores, e ele vai trocando umas cartas com o Paulo Rocha, que estava a estudar no IDEC em França, e que era um jovem estudante do IDEC, que tinha aulas com o Jorge Sadoul, que era muito inseguro, mas que foi-lhe incumbida a missão de fazer a recolha das atualités, das imagens documentais de guerras, várias, em que havia orientações muito específicas, mas havia ao mesmo tempo uma grande liberdade de escolha dada ao Paulo Rocha, uma grande confiança no talento do jovem Paulo Rocha, que ainda não tinha filmado Os Verdes Anos, mas que já estava a pensar no projeto, e que ia trocando impressões com o mestre sempre a dar-lhe alento e a dizer que fazia confiança nas imagens, que queria que ele recolhessem nessas casas francesas das imagens, uma Casa Pathé e outras casas onde havia esses arquivos de imagens documentais, e demoram meses finalmente as imagens a chegar e aquilo a ser concluído. E Acto de Primavera estreia finalmente em 1962, portanto, entre a primeira longa de 1942 do Aniki Boboi e o Acto de Primavera, a segunda longa-metragem, passam-se 20 anos, e depois quase 20 anos mais até ao Francisca, embora tenha havido o passado e o presente pelo meio, mas realmente é quase um período grande ali de 40 anos em que ele está muito isolado, em que ele foi castigado por não corresponder por ser considerado suspeito pelo regime, embora ele dissesse, eu não era comunista, mas era pior que comunistas para eles, porque eles não sabiam onde é que me haviam de qualificar, e, portanto, sistematicamente recusavam apoiar os meus projetos, e pronto, só a partir realmente dos anos 80 é que ele começa a filmar quase uma longa-metragem por ano, e com 70 anos, e é de um vigor incrível como é que ele renasce ali com essa idade. Deixa-me só
até pegando, apesar dele não ter feito longas nesse período, foi fazendo curtas e muito trabalho, muitos documentários institucionais, que é uma coisa que é uma parte da obra até pouco conhecida do Oliveira, mas bem interessante. Uma das coisas, tu acabaste por passar por lá com a introdução dessas imagens da bomba atómica, mas uma das coisas que vocês vão reparar, quem nunca viu este filme vai vê-lo pela primeira vez, é uma coisa que nós nos habituamos bastante a falar no final dos anos 90, que é essas tensões entre documentário e ficção que foram aparecendo em vários filmes e que são sempre muito discutidas e que aqui estão presentes, sem isso, com uma naturalidade notável. Não é? Nós vamos ver uma representação lá do Alto da Paixão, ao mesmo tempo que vamos ver imagens recolhidas, lá está, documentais que ele introduz, além de que ele está sempre a falar-nos de uma representação que remete para o passado, mas introduz assuntos do presente, como a guerra colonial, por exemplo. O que é que eu te queria perguntar? Se achas que isto também aparece com naturalidade no filme, devido a esse trabalho que ele foi fazendo no documentário, enquanto preparava isso? O que é que te parece? Eu penso que daquilo que vou estudando, e também por causa do projeto estar nessas trocas de cartas que ele tem com o Paulo Rocha, com o António de Macedo, até na própria candidatura do projeto ao Fundo Nacional de Cinema, ele refere, e em algumas notas que ele tem em cadernos sobre como é que ele queria apresentar este projeto, ele ficou completamente pasmado com aquela salmodiado da representação quando a viu pela primeira vez, ia a passar de carro e de repente apanhou o alto a passar-se lá na Coroalha e ficou a ver aquilo e achou que havia uma pureza tão grande na inocência daquelas personagens, pessoas vivas, a representarem esse texto tão arcaico, que o anacronismo da situação, da época e do texto, ele não estava interessado tanto no aspecto etnográfico, documentário etnograficamente e pitoresco do retrato daquela comunidade, mas mais em que aquilo fosse uma representação viva da paixão de Cristo, que por causa desse lado arcaico, mítico, inocente dos rostos vivos das pessoas, que fosse ao encontro de uma coisa mais intemporal, uma coisa que fosse sublimar o anacronismo e afundir então e o cinema é uma arte que permite abrir essas brechas, não é? Magicamente. Aliás, o filme também tem muitas coisas de brincadeiras, quase pantomina do diabo que se transforma em pessoa e depois aparece como diabo. Há assim umas metamorfoses simbólicas e mágicas que também acabam por ajudar a toda essa mistura de ficção e documentário. Acho que é isso, não é? Vamos ao filme. Bom filme.